Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco da movimentação que eu fiz na minha carteira, ou que na verdade eu farei junto com vocês na minha carteira para o mês de junho, e eu vou mostrar para vocês o que fazer nesse mercado de alta. Muitas pessoas acabaram conversando comigo no Instagram, ou até mesmo nos comentários aqui dos vídeos, me perguntando: André, o que eu faço no mercado de alta? O que será que eu posso fazer? Porque algumas das minhas ações ou fundos imobiliários, eles já estão ali no preço teto. Se não estão próximos, alguns deles até já acabaram passando desse preço teto que eu estabeleci. Então, eu tinha lá como preço teto R$ 40 para Banco do Brasil. Aí ele já está lá nos R$ 50. Poxa, André, eu coloquei como preço teto em HGLG R$ 150, ele já está 160. O que eu devo fazer? Será que existe alguma estratégia para operar em mercado de alta? Bem, eu vou fazer isso com vocês aqui no vídeo e mostrar uma das tantas estratégias que existem nesse mercado. Então, vamos para o vídeo. Para a gente começar, eu quero mostrar para vocês que existe um mercado de alta que está sim acontecendo e que praticamente terminou o mês aqui de julho, dizendo o seguinte: olha, o Brasil eles têm sim uma perspectiva muito boa quando a gente consegue enxergar no horizonte de curto prazo que a nossa taxa de juros tende a cair. Todo o boletim, Focus e toda a questão ali do Banco Central indicam que para o final desse ano nós teremos uma taxa Selic de mais ou menos ali os seus 10,5% ou até 11% ao ano. Claro, para o ano de 2024, nós já estamos considerando uma Selic abaixo dos 2 dígitos, o que é muito importante para nós. Houve períodos ali em que a inflação ela já chegou a ser bastante controlada pelo Banco Central e hoje nós temos uma questão bastante importante, que os juros reais do Brasil, eles são um dos mais altos do mundo. Basicamente, o juros real é você pegar o quanto que você tem de Selic menos o prêmio ali de IPCA. Basicamente é essa a conta que você faria. Pois bem, depois que você compreende essa matemática e que existe um chamariz aqui no Brasil, os investidores de fora, especialmente institucionais, injetaram bilhões e bilhões de reais aqui, fazendo com que as nossas ações mais líquidas, especialmente Banco do Brasil e Petrobras, tivessem uma apreciação nas suas cotações. Mas claro, outras empresas também tiveram uma subida bastante importante para os seus investidores e deram certo fôlego aí para quem não estava acostumado com o mercado, pelo menos ali com uma leve alta. Entendida essa situação toda, você vai ficar mais uma vez com aquela dúvida: André, o que fazer em mercado de alta? Tá. Aqui eu preciso estabelecer um parênteses com você para eu contar um pouco da minha história em relação ao investimento que eu tenho em Bolsa de Valores até agora, que já são quase 2 anos, e enxergar que você pode sim alterar ou mudar completamente a sua estratégia de investimentos e, claro, fazer aportes regularmente para que você consiga ir em uma ou outra direção a depender da sua estratégia. O que eu quero mostrar para vocês, basicamente, é que assim, quando eu comecei na Bolsa de Valores, eu fiz análise de alguns fundos imobiliários e de algumas ações. Lá atrás, quando eu fiz essa análise, eu enxerguei alguns fundos imobiliários com uma determinada estratégia, coloquei ali no meu papel falando: olha, essa é a estratégia que eu quero seguir neste fundo imobiliário, se mantiver dessa maneira, eu continuarei. Agora, para as ações, eu falei: tá, eu tenho que analisar isso aqui, entendi um pouco do setor, entendi um pouco daquilo, só que alguma daquelas ações que eu coloquei no meu portfólio não me trouxe o resultado esperado, não em valorização da própria ação, porque isso é secundário, mas não me trouxe o resultado esperado. E o que é o resultado esperado? Tem o resultado, claro, que a empresa reporta, se ela reportou lucro ou prejuízo, mas na verdade existe uma outra fórmula que eu particularmente enxergo também muito importante. O valor total da compra das suas ações corresponde ao valor que você pagou efetivamente, você pagou, por exemplo, R$ 10 numa ação, mais o custo de carrego psicológico disso, ou o custo emocional que você tem para aquela ação. Então imagina que você comprou uma ação que tem um valor nominal baixo, só que ela é muito volátil. Por exemplo, uma CVC da vida. Está lá seus R$ 3, mas tem dia que ela oscila 20% para cima e tem dia que 20% para baixo. Não é uma situação muito confortável. Portanto, por mais que o preço nominal seja barato, o custo emocional de carrego ele é muito complicado, porque você vê seu patrimônio oscilando de forma muito rápida e de vez em quando não é tão interessante para você. Enxergando, portanto, isso e olhando para outras questões fundamentalistas, como margem líquida, que foi um indicador que me trouxe hoje uma clareza muito grande no momento de investir, eu cheguei a uma conclusão. Eu decidi desinvestir da ação Via Varejo. Ah, André, mas a Via Varejo ela sofre naturalmente por conta dos juros que estão muito altos. Quando os juros caírem, você pode ter uma apreciação nas suas ações. Tá bom. Só que acontece, você vai ver depois na planilha aqui comigo que Via Varejo não corresponde a um valor muito significativo dentro do meu patrimônio total. E, de outro lado, você vai ver que existe um fundo imobiliário, que eu também vou me desfazer dele,
que por mais que o valor que eu tenha investido nele seja bastante, ele me trouxe um lucro. No entanto, ele perdeu os fundamentos pelos quais eu investi nele. E é exatamente por isso que eu farei essa movimentação para, de um lado, compensar o prejuízo que eu estou tendo com Via Varejo com o lucro que eu estou tendo neste fundo imobiliário. Bem, para você entender um pouco melhor do que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês primeiro um fato relevante que saiu deste fundo imobiliário. Para que todos saibamos que fundo imobiliário que eu estou falando do RBRL11, ou seja, um fundo voltado à logística e que tem ou pelo menos tinha uma estratégia por detrás que para mim era muito importante, que era a estratégia de desenvolvimento imobiliário. Só que o que acontece que nós vamos ver que nos relatórios que ela trouxe aqui para nós, ela deixou de investir nesse setor, que para mim era um dos principais motivos pelos quais eu investia. Aí o que acontece? Ele me falou aqui que ele rescindiu a locação que ele tinha com Americanas. Tá, mas o que isso significa para você? Bem, se você olhar a composição do portfólio, você vai perceber que Americanas corresponde hoje a mais ou menos 11,4% da área total locada para o fundo. Claro, é algo muito significativo. E o que acontece? Eu já tenho exposição em GGRC11, que também tem dentro do seu portfólio Americanas. E o que acontece? Eu não quero ficar exposto em Americanas da forma que eu estou hoje. E não só isso. Quando você vê, por exemplo, a estratégia de RBRL, eu vou procurar aqui para vocês que eles têm um indicativo do que eles pretendem fazer. E aí eles colocam da estratégia Core, que basicamente está aqui nesse slide. A estratégia core dele, que é a alocação mesmo de espaços para logística, e a questão tática, liquidez e desenvolvimento. Se você for ver, o que eles gostariam para o fundo, está aqui, ó. Eles gostariam de ter de desenvolvimento 30%, liquidez do fundo 20% e tático outros 30%. Mas eles têm zero de praticamente tudo. Só liquidez tem alguma coisinha. De desenvolvimento tem praticamente nada também. Então, olha só. O que eles se propuseram a fazer, que então eu gostava muito, era ter um desenvolvimento por detrás, hoje eles não têm mais. Então, eu estou fazendo uma revisão periódica da minha carteira e enxergando que este fundo imobiliário já não faz mais parte da ideia pela qual eu coloquei ele no meu portfólio, por isso que eu vou me desfazer. Aí você deve estar perguntando, tá, André, mas você tem que olhar o fato relevante por inteiro, porque o que acontece? Essa rescisão vai gerar um valor de 31 centavos que vão ser pagos ao longo de 2023. Não só isso, porque neste mesmo fato relevante, eles fizeram uma nova contratação desse mesmo imóvel com um acréscimo de 6 centavos por cota. Tá, vamos lá. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Essa questão do não recorrente, dos 30 centavos, eu não vou considerar, porque não é algo recorrente para o fundo e eu gosto de analisar para um espectro de longo prazo. Um valor a mais de 6 centavos para a cotação atual significa o seguinte, olha, eu tenho aqui basicamente esses 67 centavos mais os 6 centavos que eles vão pagar. Portanto, eu vou receber 73 centavos deste fundo. Em relação à cotação atual dele, que está em 93,10, vamos ver quanto que isso daria. 93,10. Considerando isso aqui um yield anualizado, ou melhor, pelo menos mensal aqui de primeira análise, dá 0,78. Se fizermos isso aqui vezes 12, né, a gente teria um yield anual de 9,40%. O que acontece? Este fundo imobiliário tem sim a perspectiva de trazer um rendimento interessante, porque ele não é um fundo imobiliário ruim. O que eu decidi fazer, portanto? Eu decidi olhar para dentro do meu portfólio e eu enxerguei que tem um fundo imobiliário XPSF11, que é um fundo de fundos, que dentro do seu portfólio ele tem ações, ou pelo menos cotas aqui do RBRL. A gente vai ver aqui, ó. Ele tem CPTS, que é um fundo que eu adoro, que eu gostaria muito de ter cotas, mas eu já prefiro ficar exposto aqui pelo XP. O Tigar, que é um fundo de desenvolvimento que eu também gosto bastante. E olha aqui, a quarta maior posição desse fundo é RBRL11, com 5% do patrimônio total. Portanto, me desfazer desse fundo não significa que ele seja ruim, muito menos que eu queira perder exposição nele. O que eu vou fazer? Eu vou vender essas cotas que eu tenho hoje com lucro, compensar o prejuízo que eu tenho em Via Varejo e colocar o meu patrimônio de volta aqui, neste fundo no XPSF. Por quê? Quando você pega a cotação do XPSF, você vai perceber que ela subiu bastante. Mas não é isso que vai me preocupar a princípio. Por quê? Quando você vê que ele está pagando aqui mais ou menos 1% ao mês, claro, considerando que ainda essa cotação foi feita lá no mês passado, a gente pode fazer até quanto que vai dar agora. Ó, vamos lá, 0,76 dividido pelos R$8 que ele está agora, olha só a diferença. Ele está pagando 0,95. Então, faz muito mais sentido na minha estratégia hoje fazer parte do XPSF como um investidor indireto de RBRL11.
Claro, se não ficou muito clara essa sopa de letrinhas aqui, eu vou mostrar na prática o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para venda as minhas cotas totais de RBRL. Bem, se você for pegar, e aqui pode ser que esteja um pouco pequeno, mas eu vou aumentando, RBRL eu tenho 167 cotas, num preço atual que está em R$ 93,16. Tá bom. Vamos lá fazer essa venda para que a gente consiga fazer isso aqui junto. Vamos lá. O RBRL11, eu vou fazer a venda aqui de toda a minha posição, que seriam 167 cotas. Vou colocar aqui a venda, mas antes eu quero ver um pouquinho da boleta para ver se existe uma distância muito grande entre uma oferta e outra. Você vai poder ver aqui, ó, que a oferta é bem próxima uma e outra. Ó, tem uma pessoa aqui comprando a 96,16, uma outra vendendo a 96,19, então eu vou conseguir desfazer da minha posição de uma maneira bastante rápida. Então vamos lá. Eu vou colocar a venda aqui de 167 unidades, que é tudo que eu tenho, a R$ 93,16. Bem, no momento que eu estava tentando fazer aqui as vendas, apareceu um bug aqui para mim que deu ordem enviada à corretora, e agora eu coloquei uma aqui que foi rejeitada e a outra que foi parcialmente executada, então vou esperar para que a ordem ela continue sendo executada. Pois bem, eu vou aqui para uma outra ação que eu tenho, que todo mundo sabe, que é a Via Varejo, a Via 3. Ela está caindo muito em relação à minha cotação. Eu tô perdendo, vamos ver aqui na minha planilha, ó, tô perdendo aqui em Via Varejo 40%. 40% do meu valor investido foi totalmente consumido aqui. No entanto, se você for perceber, olha aqui, ó, RBRL, 10,5% de valorização só do que eu tenho aqui. Aí qual que é a diferença? Você pega aqui, por exemplo, as ações da Via Varejo, vamos pegar aqui na minha planilha, olha só, 40% corresponde a R$ 1.500 de prejuízo. É muito dinheiro, eu não tenho dúvida disso. Só que olha só, o meu lucro que eu tive, por exemplo, em RBRL, a gente pode pegar aqui na minha planilha também, ó, com muito menos papéis, eu tive um lucro aqui de 1.480. Claro, eu ainda vou ficar com um prejuízo ali, mas isso de uma certa forma até que ainda é tranquilo, porque eu vou poder carregar esse prejuízo para frente e eu ainda vou poder compensá-lo em alguma maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer hoje de todas as minhas ações de Via Varejo, mas eu preciso mostrar para vocês uma estratégia que hoje está em curso. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês que eu tenho este ticker aqui embaixo, ó. Eu tenho VIAG 270. O que significa? Significa que para a terceira sexta-feira de julho, eu me comprometi a vender as minhas ações a 2,70 caso elas passassem desse valor. O que acontece? Durante todo esse tempo, por mais que eu vá fazer minha venda das ações agora, eu vou ficar acompanhando para que, se, por exemplo, chegar próximo ali ao vencimento e as ações estiverem talvez próximo ali a 2,70, eu vou comprar minhas ações novamente para fazer frente a esse compromisso aqui que eu fiz. É algo arriscado, é um pouco avançado, por isso que eu não recomendo que ninguém faça. Por isso que eu estou mostrando o que eu faço com o meu patrimônio para que você saiba dos riscos que existem. Mas tudo isso é um risco controlado que eu vou assumir com o meu patrimônio pessoal. Tá bom. Eu vou vender aqui minhas ações da Via. Eu tenho exatamente 1.000 ações dela. Vou colocar aqui a venda para vocês, ó, das minhas 1.000 ações, que está hoje a 2,15. Vou vender aqui a mercado mesmo, porque não tem problema. Vou colocar aqui venda. Vamos lá. E vocês vão poder ver que a minha ordem de venda de Via foi totalmente executada aqui e a minha ordem de RBRL ainda está sendo executada. Já foram executados aqui 103 e outra aqui em cima 1, então 104 das 167 que eu tinha. Portanto, nós temos sim já uma perspectiva boa de desfazer totalmente desse fundo e, claro, assim que eu conseguir vender tudo isso, eu vou voltar aqui para comprar o XP SF11 com vocês. Bem, vocês vão poder ver aqui que eu fiz exatamente a venda de cada uma dessas ações, de cada um desses fundos imobiliários que eu comentei com vocês, o RBRL11 e Via Varejo Via 3. Portanto, hoje eu tenho um valor bastante substancial de aproximadamente aqui R$ 17.700 para que eu possa fazer algumas movimentações. Bem, todas as contas já foram realizadas, agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, eu tinha uma posição de 14.077 em RBRL com um preço médio de R$ 84,30 e eu vendi aqui a 93, como vocês viram. Me gerou um lucro aqui total de R$ 1.480. Agora, vamos lá para Via Varejo. Para Via Varejo, você vai perceber que eu tinha uma posição que eu comprei a R$ 3,64 e vendi a R$ 2,15, ou seja, eu tive um prejuízo. E aí, esse prejuízo está em R$ 1.489, ou seja, em tese, eu perdi apenas R$ 9,00. Mas eu quero mostrar uma última coisa para vocês. Aqui em opções, você vai perceber que em Via Varejo que eu vendi, as
possibilidades ali de alguém comprar de mim a mais de 2,70, se essa ação acabar chegando nisso até pelo menos o dia 21 de julho, eu recebi R$ 136, claro, já descontando aqui o imposto de renda. Isso quer dizer, portanto, que eu meio que ali saí no lucro nessa operação toda. Bem, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu vou continuar fazendo aqui, é que eu vou comprar 14.077 das cotas do XP-SF11, como eu mostrei, que seria o fundo imobiliário para o qual eu migraria, que traria mais conforto hoje para minha tese. Então, eu vou ver quanto que está aqui para que a gente possa fazer essa compra. Bem, vamos lá ver quanto que o XPSF está, que eu tenho marcado aqui. XPSF hoje está sendo cotado a mais ou menos aqui, ó, é o último aqui, 9,77. Tá. Vamos pegar aqui a calculadora para a gente fazer isso daqui junto. 14.077, vamos dividir por 7,97. Então eu poderia comprar 1.766 cotas deste fundo imobiliário. Bem, vamos ver se existe um book que possa fazer frente a isso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo comprar. Olha, existe sim a possibilidade aqui de eu comprar, mas talvez eu tenha que elevar um pouco isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Vou colocar aqui XPSF11. Eu vou colocar que eu me proponho a comprar 1.766 quantidades, que daria aquele valor que eu comentei com vocês, só que com 1 centavo a mais. Então eu vou consumir um pouquinho daquele caixa lá que seria destinado para as ações. Pois bem, vocês vão ver aqui que minha ordem foi parcialmente executada, que a quantidade que eu pedi ela está aqui, tá bom. Bem, eu fiz as contas aqui e hoje eu tenho para movimentar R$ 3.615. O que eu vou fazer com esse valor? Será que eu devo aguardar um pouquinho para comprar no mês que vem? Será que eu devo comprar agora? Bem, o que eu devo fazer? Eu tenho uma estratégia já que eu vou manter bastante clara para vocês aqui. Eu vou fazer compras das ações da IRB. Nossa, André, você saiu de Via Varejo, você vai para a IRB, você está perdendo o juízo, você não está vendo que são ações que não estão indo para frente? Bem, diferentemente de Via, como eu comentei com vocês, aquele custo emocional de carrego na IRB, para mim é muito mais tranquilo. Por quê? Porque eu acredito no projeto da empresa, porque eu estudo a empresa, eu acompanho os resultados, eu consigo enxergar que a nova gestão está sim trazendo algo muito pontual e interessante para a empresa, que é uma reestruturação significante. Portanto, eu vou colocar essa compra, só que não para que ela seja executada no valor que está hoje de R$ 41,18. Eu vou colocar um preço um pouco mais baixo. Assim, na verdade, bastante mais baixo, só que você vai perceber que, olha só, a cotação mínima e máxima que chegou, tá aqui ó, IRB é a terceira aqui, e já chegou a bater hoje R$ 39,91 e a máxima R$ 41,92, ou seja, eu vou deixar um valor aqui de mais ou menos R$ 39,92, e aí eu vou fazer essa divisão aqui, vou colocar 39,92, então eu poderia comprar 90 ações, e é exatamente isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou colocar para comprar IRBR, fracionário, claro. Aí eu posso comprar quantas ações? 90. Então eu farei a compra de 90 ações. Só que eu vou colocar essa ordem para ficar válida até pelo menos sexta-feira. Eu vou colocar a 39,92, porque para mim é um preço bastante razoável. Bem, eu tenho certeza que esse vídeo ficou um pouco longo para explicar o que aconteceu na minha carteira, que movimentações que eu fiz, mas eu acredito que isso foi muito interessante para que você consiga enxergar algo que é possível sim fazer no mercado de alta, que é você reavaliar a sua carteira e fazer troca de posições. Naquelas que você não está tão confortável em permanecer, você pode sair. E daquelas que você está com lucro, que talvez você queira realizar e colocar num lugar que talvez a seu sentir tenha um pouco mais de sensação de tranquilidade, ou talvez tenha uma perspectiva melhor de lucro, ou até mesmo de dividendos que você vai receber, este é o momento certo. Portanto, é isso que eu fiz na minha carteira. Eu reavaliei anualmente o meu portfólio e eu cheguei à conclusão de que a RBL 11 não tinha mais sentido, e não que o fundo seja ruim, mas na verdade que existem outras estratégias que ainda podem me trazer um rendimento muito maior do que aquele que o fundo está me proporcionando. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!